Olá, amigos de todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Que Papo é Esse? Aqui na TVC Gazeta, através dos canais 21 e 521 HD e pela nossa plataforma de streaming também que nos interliga à rede mundial. No programa de hoje nós estamos recebendo uma mulher especial, aliás, especialíssima. Ela, muito jovem ainda, e chega ao cargo máximo na hierarquia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós estamos recebendo e aplaudindo a Coronel Adriana Roledo Beluso. Vem para cá, Coronel. Coronel, eu posso tratá-la como Coronel Adriana, né? Sim, claro. É essa... Coronel Adriana. É assim que a senhora é tratada no quartel, Coronel Isso, Adriana. todo mundo Porque normalmente a gente chama vê o sobrenome, mas no seu caso, mulher, é o nome. Sim, normalmente as mulheres optam pelo nome, né, pelo primeiro nome. Agora, se tiver duas Adrianas, né, com o mesmo posto, a mesma função ali, aí uma tem que adotar o sobrenome. Sobrenome. Mas eu, no meu caso, sempre fui Tenente Adriana, Capitão Adriana, Major Adriana. Muito bem, Tenente ficou Coronel muito Adriana. simpático, né? Sim. Coronel Adriana, ficou Sim. bacana. A senhora assumiu em março o comando do CPI 10, que alcança quantas cidades? Agora são 43 municípios sob meu comando, né? 43. Isso. Toda a região nossa aqui de Araçatuba e Andradina. Alcança o batalhão, lá em Andradina é um batalhão. Isso. Aqui em Araçatuba é o 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Em Andradina é o 28º Batalhão, né? Sim. Nós temos também o 12º BAEP, que é subordinado ao CPI 10 aqui também, que está sob meu comando também. E a Polícia Ambiental também fica incorporada? Não, a Polícia Ambiental, aqui no caso da nossa região, né? Tem o 2º Batalhão de Polícia Ambiental que fica em Birigui, mas é subordinado ao Comando de Policiamento Ambiental, que é na cidade de São Paulo. Ah, muito bem. Como é que normalmente começa o seu dia, Coronel? Bom, o meu dia é como de uma mãe, na correria, como sempre, né? Eu acordo todos os dias pela manhã para levar minhas filhas para a escola, né? Então eu já deixo normalmente as duas na escola e vou para o quartel. Eu aproveito aquele tempinho das 7 horas da manhã para praticar uma atividade física. Lá no quartel a gente tem academia, né? Tem quadras lá, tem espaço, né, próprio para isso. Então eu já vou para o quartel, já faço minha atividade física matinal, né? Depois de um banho já estou pronta para o trabalho, né? Almoça em casa ou almoça no quartel? Eu almoço em casa, porque eu tenho que ir para casa, né, para fazer a correria com as minhas filhas. Busco uma na escola, depois levo a outra, e assim vai, né? Mas tem o almoço também no quartel. Tem horário, tem almoço. Para aqueles que não vão almoçar em casa, né, normalmente almoçam no quartel mesmo. Sim. Mas eu tenho o privilégio de almoçar na minha casa. Coronel, é curioso, a senhora é natural de Araçatuba, está a serviço da corporação aqui desde 1998? Isso. E chegou ao grau máximo, praticamente com sua carreira toda consolidada em Araçatuba, praticamente. Sim. E isso é raro, né? Porque na nossa profissão, normalmente a gente vem para uma cidade, né? Quando se forma, vai para uma cidade e trabalha lá. E se não é de interesse permanecer, a gente tem que entrar numa fila para ir para uma outra cidade, né? Isso acontece com a maioria dos policiais quando se formam, que tem que trabalhar na capital. E eu fui para São Paulo, fiz a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, por 4 anos, fiquei lá. Depois, mais um ano de formada, trabalhei em São Paulo, na parte do trânsito e do PROERD. E depois, em 98, quando eu fui promovida a 2º tenente, eu consegui vir para Araçatuba, né? Mas eu fiquei como tenente, pode ser que, como quando eu fui promovida a capitão, não tivesse vaga, como aconteceu com alguns colegas. Aí eu tenho que ir para uma outra cidade do estado de São Paulo que tem a vaga de capitão no momento, né? Mas eu sempre tive essa sorte, né, esse privilégio de continuar aqui na cidade, em todas as minhas promoções, inclusive nessa última. E a senhora é a primeira mulher a comandar o CPI 10? Sim. Eu sou a primeira mulher a comandar. Eu comandei o 2º Batalhão, né, nos últimos 2 anos, também fui a primeira comandante do 2º BPMI. E agora, né, no último posto, também comandando a região aqui pela primeira vez. Tá, tem outra mulher também comandando esse comando de policiamento do interior? Tem outra mulher também? Não, eu sou a única coronel feminina do interior. Nós temos mais uma coronel, né, nós somos 2 coronéis na polícia. Essa outra, né, colega minha, ela trabalha em São Paulo. Ela é chefe do Centro de Comunicação Social lá. Tá. O 2º Batalhão da Polícia Militar, que era
Qual era o seu efetivo na época que a senhora comandou? Hoje o 2º Batalhão tem cerca de 550 policiais. E agora no CPI 10, qual o número de policiais? Aí esse número dobra, né? 1.100 e poucos policiais. Nós temos 1.107 policiais na região nossa de Andradina e Araçatuba. E nos municípios todos aí, exatamente, né? nos 43 municípios. Muito bem. O seu pai e o seu marido, que é o Tenente Coronel Beluso, também são da Polícia Militar. Seu pai é um oficial da reserva. Sim. E o seu marido é um oficial da ativa, né? O fato de ter a seu lado 24 horas o Tenente Coronel Beluso é algo que lhe dá um certo conforto? Ah, com certeza, bastante, né? Porque ele é um companheiro de uma vida, né? Nós estamos juntos há 33 anos. Antes até de entrarmos na Polícia Militar, a gente, né, já namorava por 3 anos, a gente fez o colegial namorando, né? E entramos juntos na academia do Barro Branco. Então, lá atrás, já foi muito importante a presença dele ao meu lado, né? Porque os dois não conheciam ninguém em São Paulo, praticamente, né? Então, vamos começar a carreira juntos lá. E hoje, né, ele sempre me acompanhando, né? E esse também deve ser um fato único, né? Que o marido e a mulher estão em cargos importantes, né? A mulher comandando e o marido, um tenente-coronel, também ali próximo dela. Eu penso que é um caso único ou tem outros casos? Não, tem outros casais também. Casais? Tem casais, né? Não só entre oficiais, né? Como também tem praças, né? Oficial com praça, né? Às vezes um coronel casado com uma cabo, isso é muito comum na polícia, né? Casais. Agora, que nem, por exemplo, a minha outra colega, a coronel Daniela, o esposo dela é coronel também. Ah, também é coronel? Também é coronel. Muito bem. Atualmente, a Polícia Militar de São Paulo conta com 63 coronéis e apenas 2 mulheres. As 2 mulheres, no caso, a senhora e a Daniela Merlin, Isso. que a senhora se referiu Daniela agora há pouco, Polete Merlin. que está na chefia do Centro de Comunicação da Polícia Militar e a senhora aqui no CPI 10. Isso engrandece muito as mulheres, né? Ah, com certeza. Né? Nós chegarmos a esses postos, né? Agora vai ser mais comum. Né? A tendência é que mais mulheres também cheguem, né? A ocupar esse posto. Por que é tão difícil a mulher chegar a essa posição? Não é que é difícil, é que antigamente, né, era uma corporação masculina, digamos assim, né? E em 1955 entrou o primeiro corpo de mulheres, apenas 13 mulheres entraram. E para fazer só a parte social mesmo, né, para atender mais as pessoas vulneráveis, né? Então a gente só atendia ocorrências envolvendo idosos, crianças, né, mulheres. E hoje não, né? Hoje a gente já atende todas as funções, já ocupa todos os postos, né? Então nós temos mulheres no bombeiro, mulheres na rodoviária, na ambiental, mulheres piloto de helicóptero, né? Mulheres que trabalham no choque, na força tática. Então, em todas as funções, nós temos mulheres exercendo. Só que isso foi, né, crescendo de anos para cá. E antigamente, até quando eu entrei, que eu fiz o concurso em 1992, né? Quando eu fiz o concurso, eram apenas 13 vagas para mulheres e 200 para homem. Então, por isso que sempre mulher entrava menos do que os homens, né? Só que de anos para cá, isso já mudou, né? Então, a gente concorre às mesmas vagas que os homens. Então, se abre lá 200 vagas pro Barro Branco, para a Academia de Polícia do Barro Branco. Abre 2.000 vagas para a Polícia Militar, né? Para entrar como soldado. Então, são 2.000 vagas para soldado, não importa o sexo. Sim. Então, hoje, as mulheres estão tendo as mesmas oportunidades. Então, a gente vê que a cada ano vai aumentando o número de mulheres nos nossos quadros. Né? Então, assim, por que hoje nós somos 2 coronéis? Porque poucas entraram. Né? Quando eu entrei, tinha limitação. Hoje, não. Então, a tendência agora é ter mais mulheres. Quem sabe, uma hora a gente até quase que iguala aos homens, né? E aí, naturalmente, vai ter mais mulheres aí no posto de coronel também. Tá. A senhora construiu a sua carreira em quantos anos para a senhora chegar a coronel? Olha, eu já completei o ano passado, final do ano passado, 30 anos de polícia. 30 anos? 30 anos, exatamente. Muito bem. Tem uma história interessante, coronel, quando você e seu marido decidiram ingressar na Academia de Barro Branco, foi uma sugestão do seu pai. Você não pensava nisso, você pensava em medicina. Sim. E seu marido pensava em odontologia. Exatamente. Como é que isso mudou? Foi influência do seu pai mesmo? Fala um pouco dessa decisão de abandonar esse sonho, que eu não sei se era um sonho de odontologia e de medicina, para se tornar oficial militar.
Sim, a gente tinha mesmo, a gente fez o colegial pensando em ser médica e ele fazer odonto, até porque o pai dele era dentista, né? Mas aí no terceiro colegial, a gente estudando, né, bastante, meu pai falou, ó, presta a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, que é um vestibular, para você como treineiro. Ele sugeriu para eu fazer mais uma prova antes de enfrentar os vestibulares de medicina, né? Assim como eu já tinha feito alguns no segundo colegial, né? Aí eu falei, beleza, eu nem sabia muito como que era, né? Que Barro Branco que formava oficiais da PM Sim. e tal. Mas é um vestibular, né? Eu falei, então vamos prestar. Aí falei pro meu marido, falei para uns amigos nossos que a gente estudava no ângulo na época, né? Vamos prestar. Aí nós fizemos a inscrição e passamos na primeira fase, que era do escrito, né? Que a gente estava bastante preparado justamente porque a gente queria medicina e era concorrido, teria que ser pública, né? Para eu poder estar frequentando. Então eu estudei bastante. Só que aí, como a gente passou na primeira fase, a gente se empolgou para as outras etapas. Aí então eu me preparei fisicamente, a parte de saúde, né? A parte psicológica. E fui passando em todas as fases. Né? Eu adorava ir fazer as provas, as provas eram todas em São Paulo, aí eu viajava com o namorado para São Paulo, né? Meu pai ia junto. Mas a gente foi crescendo nessa vontade. E quando saiu o resultado e nós dois passamos, a gente ficou naquela dúvida realmente, né? Se um ia fazer medicina, o outro odonto, E aí nós optamos por ficar juntos lá, né? Porque às vezes eu ia fazer medicina em Campo Grande e ele odonto em Bauru. Né? Ficar distante. Imagina, eu tinha 17 anos, falar, nossa, vou ficar longe do namorado, né? Fazia 3 anos que a gente namorava. Então a gente decidiu ficar junto, né? E eu ainda brinco com as minhas filhas, vocês não vão escolher a profissão por causa de namorado, né? Eu falei, eu fiz isso, né? Mas foi certeira, né? Porque eu amo a profissão, né? Logo de cara eu já me apaixonei pelo direito, né? Que lá a gente vê muito direito, né? Então, assim, fizemos a carreira toda. E quem foi que falou primeiro? Você que falou para ele ou ele falou para você? Vamos fazer? Eu acho que foi uma construção, porque os dois, nós ficamos muito na dúvida, né? E é tanto que nós prestamos alguns vestibulares, né? Para medicina, odonto, só que o Barro Branco já começou no dia 5 de janeiro, né? Então não tinha nem saído resultado nenhum ainda e a gente já estava lá cursando, né? E tem as vantagens também, né, do funcionalismo público. Então, eu, logo no primeiro ano, já tive meu primeiro salário, né? Então, eu pensava, nossa, eu vou fazer medicina, vou ficar 6 anos, meu pai tendo que me sustentar fora, né? Porque não tinha curso aqui na cidade. Então, tudo isso ajudava a pesar, né? E aí a gente, acho que juntos, né? Vamos ficar aqui? Se não gostar, depois a gente parte para medicina e odonto, né? E quando você era mocinha ainda? Sim. Adolescente, você olhava para o seu pai e você falava, poxa, é bacana isso. Ou você falava, não, essa profissão eu não Então, quero. É engraçado que meu pai, nós somos 5 irmãos, né? E ninguém quis seguir a carreira do meu pai. Naturalmente, né? Até porque ele nunca falava sobre isso. Apesar do meu imenso orgulho, né? Que eu lembro até hoje na escola, né? Quando perguntavam, né? O que seu pai faz? O meu orgulho era falar que meu pai era sargento, né? Sim. Eu amava, né? E eu fui criada no quartel também. Porque meu pai, às vezes, levava a gente lá, assim como outros filhos de policiais, que hoje também são policiais, né? Então, a gente brincava no quartel, lá aos finais de semana, né? Meu pai levava a gente para passear. Então, eu sempre tive esse carisma muito grande pela profissão, né? Pelo orgulho que eu sempre tive pelo meu pai. Mas ele sempre, por não ter me incentivado, né? Eu sempre parti para o estudo mesmo, para a medicina, né? E fui surpreendida logo no final do 3º ano. E seu pai deve ter um orgulho imenso disso, Nossa, né? Agora que eu cheguei ainda no último posto, né? Para ele é uma realização muito grande, né? Muito grande. E uma casa onde a mãe é militar, o pai é militar, o vovô é militar, o regime é militar ou as meninas deitavam e rolavam, né? Mas você sabe aqui não é quartel. As pessoas nos perguntam isso mesmo, né? Porque até mesmo em relação a mim, em relação ao meu pai, né? Pessoal, nossa, o Tenente Roledo tinha fama de ser bravo, que é bandidagem, né? E aí o pessoal fala, nossa, e devia ser lá regime, né? E não era. Meu pai com as filhas, né? Com o filho, também bastante tranquilo, né? Bastante presente. E eu e meu esposo da mesma forma que as meninas. É aquilo que você falou, elas pintam e bordam, viu? Eu falo que lá em casa os comandantes são elas. A gente tem que ficar toda hora puxando a rédea ali, porque senão... E elas pensam, talvez, seguir a profissão também militar? A mais velha já está fazendo o 2º ano de Direito. Ela partiu para esse lado, ela sempre gostou muito dessa área, ela gosta de assistir júri, né, essas coisas, e ela fala que o sonho dela é ser juíza, né?
Então, tá perseguindo o sonho dela, né? Mas às vezes ela fala, não, mãe, tem um monte de estados, né, que exige direito para fazer academia para oficial, né? Então, às vezes ela pergunta do Barro Branco. Então, assim, pode ser que lá na frente ela possa optar, né, pela profissão, né? A pequena ainda tá na dúvida. Ela tá no 3º ano, né? Às vezes fala que quer medicina, aí às vezes ela fala assim, mas eu acho que eu vou bem para a parte do direito. Ela fala, mãe, mas o que você acha de eu delegada? O que você acha eu de oficial? Então, a pequena ainda ela cogita, mas ela tá bem ainda, e você, né, indecisa. Você e o papai deixam elas decidir sem influência. Porque eu falo, né, elas têm que pensar para ser feliz, né, tem que fazer aquilo que gosta, né? Então, assim, eu ficaria muito orgulhosa se elas escolhessem a minha profissão, né? Mas elas ficam à vontade, né, para seguir o que elas quiserem, né? E eu vou estar apoiando, né? Só me cabe isso mesmo. É uma possibilidade, né? Porque sim. Tem já todo esse histórico de pessoas. Sim, eu tenho os tios, primos, todos policiais também. Então a família é marcada pelo militarismo também. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Eu quero conversar muito com você sobre essa trajetória tão marcante, tão importante para chegar a esse posto de coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós voltamos daqui a pouquinho. Aquavita é água mineral, direto da fazenda, de fonte natural. Aquavita, água do beija-flor. Tome hoje, tome sempre, com você aonde for. Pra matar a sua sede, tome Aquavita, a água mineral direto da fonte. Tome Aquavita, sempre com você aonde for. Escolha Aquavita. Pé na estrada, tô só começando. Pra lidar com grana é bom aprender. Quero parceria, encarar o mundo. Não é mais um banco, é conta cash, baby. Eu dou o tom com o meu cartão. Mesada não falha, minha conta é minha conta é BB Cash, BB. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Tudo é coragem. Mudar o visual. Ter um filho. Parir uma ideia. Dizer não. Dizer tudo. Encarar o mundo. Vai com coragem. Luna vai com você. Natura, a casa de perfumaria do Brasil. O que cabe no seu bolso? Carteira? Chaves? Chiclete? Com as nossas ofertas, cabe muito mais. Cabe casa, cabe carro, cabe sofá, cabe o seu sonho. Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping, Gazeta Motors. Confira, sábados e domingos, na TV Gazeta. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco de Que Papo é Esse? Com muita honra, muito orgulho, recebendo aqui a Coronel Adriana, falando dessa carreira extraordinária que ela construiu na Polícia Militar. Coronel, com a sua promoção, a senhora na hierarquia é superior ao seu marido. Quando os dois estão fardados, ele presta continência ou fica mesmo no bom dia, boa tarde? Não, na realidade, assim, a continência em si não deixa também de ser um cumprimento do militar, né? Sim. Então, isso é muito comum. Então, a gente chega no quartel pela manhã, a gente presta continência, um presta para o outro e tal. Sim. Então, isso é uma coisa muito comum já entre nós. A gente já tinha esse costume, né? Já é uma rotina, né? Mas em casa é o meu amor mesmo. Hoje, como coronel comandando o CPI 10, de certa forma a senhora pode sentir como um elo importante nessa busca de igualdade entre homens e mulheres, em qualquer atividade. E está legitimamente representando mais de 11 mil mulheres que hoje estão nos quartéis da Polícia Militar. Isso certamente é uma honra para a senhora, né? Com certeza, com certeza. Eu estou aqui para provar que todas nós podemos, né? Sim. Chegar em qualquer posto, né, em qualquer função dentro da Polícia Militar. Hoje tem 11 mil mulheres trabalhando nos quartéis. Aí. Exatamente, em todo o estado de São Paulo. É uma
uma grande representação, né, Sim, para as sim, mulheres, né? exatamente. Esse número vem aumentando, Vem né? aumentando. A cada ano. É. Hoje não tem mais diferenciação, como eu falei, para entrar, né, nos concursos. Então, a Sim. tendência é a mulher ir ocupando mais vagas. Como dissemos na abertura dessa entrevista, que são apenas 2 mulheres no posto de coronel, a senhora acha que há homens que torcem o nariz em ver uma mulher como a senhora comandando uma estrutura como o CPI 10? Claro que na sua frente ninguém é maluco de insinuar qualquer indignação por isso, né? Pode ser que sim, né? Eu acho que em todo lugar, né? Não só dentro dos quartéis, né? Mas às vezes ter uma mulher à frente pode incomodar um ou outro, como diz, né? Mas assim, aqui, pelo menos o que eu percebo, tem bastante receptividade, né? Eu com os meus pares, meus comandados, né? É muito tranquilo, né? Isso, né? Esse relacionamento. Então, pelo que eu sei, inclusive agora na última promoção, né? Eu pude sentir, assim, quão orgulhosos ficaram nossos policiais, né? Minha equipe de trabalho, né? Oficiais, praças. Então, houve, né, bastante contentamento, né? Não só na minha frente, não, né? Deu Não, e o fato da senhora também estar aqui há tantos anos já, Sim, né? 25 anos. Uma pessoa extremamente simpática, né, e Obrigada. comunicativa. Eu penso que essa sua alegria também se estende para todo o quartel e todo mundo ficou feliz com a sua promoção, né? Com certeza. E eu fico feliz com isso, né? Sim, de saber, né, que eu estou agregando, né? Estou congregando os nossos policiais, né? Então isso para mim é uma satisfação muito grande, né? Talvez até a mais importante, né? De saber que estou liderando uma equipe, né? Que está junto comigo, né? Eu vou lhe perguntar uma coisa, porque anos atrás se falou na possibilidade de ter um batalhão da cavalaria na cidade. Isso é uma utopia ou existe essa possibilidade de Araçatuba ter um batalhão da cavalaria? Na realidade, assim, né, há alguns anos atrás, a gente viu essa possibilidade de trazer um destacamento, né? Uma pequena porção do regimento, digamos assim, de cavalaria aqui. Mas depois a gente foi analisando o custo-benefício, né, das ações que a gente emprega aqui, porque, por exemplo, em São Paulo e nos grandes centros onde tem um esquadrão de cavalaria, né, um destacamento, o emprego é muito mais efetivo. Então aqui a gente tinha poucas oportunidades de estar empregando. Então o que a gente fazia? A gente pedia emprestado, né? Vinha a equipe, por exemplo, de Bauru para poder prestar o serviço para a gente aqui, por exemplo, em época de exposição, né, na nossa feira agropecuária. Então, alguns eventos que demandariam, né, o cavalo, né, o homem com o cavalo. Então, a gente fazendo esses estudos, aí chegou-se à conclusão que é muito custoso, né? Pode ser que esse cenário mude mais para frente, até porque hoje os destacamentos de cavalaria, eles são subordinados aos BAEPs, né? Então, aqui o nosso BAEP, o 12º BAEP, ele tem só o canil. Ele não tem a cavalaria. Mas não impede de que na frente, a gente achando que seja viável, né? A gente pode estar trazendo para cá. A qualquer momento isso é possível, né? Mas, por hora, não é uma prioridade do nosso comando, não. A senhora falou do canil. O canil também presta um grande serviço, Sim, né? sim, Os pelo animais, BAEP. né? Pelo Exatamente. BAEP. Tem um trabalho importante feito com os animais, né? Exatamente. Exatamente. O canil nosso aqui já né, sempre teve. Eu cheguei aqui, já existiu o canil, Já né? existiu o canil, é né? mais tradicional. A gente utiliza mais os cães, né, no dia a dia, né? E os cães também, de certa forma, impõem um respeito, né? Sim, Quando eles chegam, exatamente. Tem utilização bastante específica, né? Tem ocorrências em matas, né? Que a gente tem que estar levando os cães conosco, né? Para ajudar nas buscas, né? Isso é importante. Sem falar da sensação que é com as crianças, né? Exatamente. Tem toda essa parte também. As crianças adoram, né? Essa parte social que as crianças gostam muito. Coronel, alguma marca de sua passagem pelo CPI 10 que a senhora gostaria de deixar quando a senhora saísse e lá na frente poderia olhar e dizer para os seus netos ou suas netas: foi a vovó que fez isso? Falando assim, em estrutura física, né? Ali no quartel a gente está sempre melhorando, renovando, principalmente para valorizar o próprio policial militar, né? Então, assim, tem obras, né? E no Estado as coisas às vezes demoram um pouco, né? Pela burocracia, que tem o trâmite que tem que seguir. Então, assim, vai acontecer de eu inaugurar obras de outros. Né? E outras que eu vou estar iniciando que também vai ficar para o outro, né? Que nem a gente está para inaugurar a nossa UIS, né? Que é a Unidade Intensiva de Saúde, que é onde os policiais
nossos militares, né, são atendidos, né, por dentistas, né, por médico, né, por fisioterapeuta. Então, esse centro, né, nós temos psicólogos também, o prédio novo vai ser entregue agora, né, para nós aqui do CPI 10. Né, mas foi feito em outros comandos e eu vou acabar inaugurando. Né? Então, assim, fisicamente não tem uma marca específica que eu gostaria de deixar para melhorar, né? Mas isso eu quero fazer melhoria, sim, né? Só que, assim, a marca, acho que subjetivamente falando, né? Eu quero deixar um legado, sim, né? Mas, assim, da forma, né, de levar o comandamento mesmo. Sim. Eu quero, né, ser lembrada, não quero ser aquela pessoa que depois que eu aposentar, o pessoal nem vai cumprimentar muito, né? Eu falei, eu quero ser aquela pessoa que você lembrada com carinho, né, com respeito, com admiração. Tenho certeza que sim, vai ser isso mesmo. Qual é a grande preocupação da senhora com a nossa região hoje comandando o CPI 10? Eu digo em segurança. Sim. A nossa região aqui, eu falo que nós somos privilegiados, né? Porque das 10 regiões, né, do interior, aqui a nossa é a mais tranquila. Em termos de índice, né, nós, no último ano, por exemplo, nós fechamos praticamente em primeiro lugar, né, nos principais índices aí, né, de furto, de roubo. Então, a nossa região tem uma característica, né, de ser, talvez por ser mais distante da capital, né, de ser mais pacífica, né. Nós temos nossos presídios, né, principalmente na região de Andradina, né, do 28º Batalhão, mas são coisas que já são da nossa rotina, a gente tem trabalhado com tranquilidade nessa questão, né? A gente tem aí todo um apoio da SAP, né, da Secretaria, né, que cuida especificamente das penitenciárias. Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto, então também não é uma preocupação específica, grande para a nossa região, né? Os movimentos de sem terra também, né, eles são mais para a região do CPI 8, Presidente Prudente, né? Aqui também nós temos poucos movimentos nesse sentido. Então, a nossa pegada aqui é o dia a dia mesmo da criminalidade. Então, a gente tem essa preocupação em melhorar sempre, não só a percepção de segurança, né, mas a segurança do cidadão. A gente quer que o cidadão do estado de São Paulo, né, ele se sinta seguro. Né? Então, a gente tem a missão que é institucional nossa, né, de combater a criminalidade, né, de proteger as pessoas, né, nossa missão de salvar vidas, né. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente faz as missões para poder combater o tráfico de drogas, porque a gente sabe que o tráfico, por exemplo, ele permeia a maioria dos outros crimes, né? Quantos ali vão roubar, às vezes, para poder manter o seu vício, né? Então, sempre o tráfico tá ligado. Então, a gente faz várias ações, né, visando essa parte, né, da criminalidade específica para o tráfico de drogas, né? Isso a gente trabalha em conjunto com os outros órgãos, né, com a Polícia Rodoviária também, que tem um importante papel nessa questão, né, das drogas, né? Mas, assim, o meu comando, especificamente, ele vem para manter aquilo que já vinha sido feito, né, para os outros comandantes, até porque a gente tem um alinhamento institucional a nível de Estado, né? Então, assim, há certas ações que a gente está fazendo ao mesmo tempo, né, em todo o Estado, né? Operações específicas que a gente tem feito acontecem em todo o Estado, entendeu? Aqui a gente quer reforçar muitas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que tá sendo bacana agora, que tem os programas Rotas Rurais, né? Cada cidadão que mora na área rural, ele tem a sua propriedade e às vezes ele, quando ele estava em situação, né, de risco, ele queria ligar para o 190 da polícia e às vezes ele não conseguia nem se expressar como fazer a viatura chegar onde ele precisava. O apoio às vezes demorava porque ele falava, mas na primeira fazenda você vai ver tem uma porteira amarela, você vai um pouquinho mais para frente, você vai ver um mataburro, aí você vira à esquerda. Então, assim, às vezes a viatura demorava a prestar o socorro, pela dificuldade de localizar. Sim. Agora, cada proprietário rural tem a oportunidade já foi, né, a gente fez um georreferenciamento ali, para saber onde fica cada localização, a porteira de cada propriedade. Então, ele já liga na Polícia Militar falando o código dele. Sim. É o Plus Code que a gente fala. Isso vai dar uma agilidade. Sim, então hoje o policial já põe lá o código e já vai direto, o GPS já leva, né? Sim. Direto para o local da ocorrência. Então, essa é uma coisa que um trabalho que a gente tem feito, né, com os produtores rurais, né, os moradores rurais, tem surtido bastante efeito, né? Tem o programa Vizinhança Solidária
também, né, que os bairros, né, os moradores dos bairros se reúnem, montam um grupo de WhatsApp, que tem a presença de um policial também ali, está monitorando, dando um apoio, para que os próprios vizinhos se cuidem, né? Então eles vão falar, olha gente, eu passei em frente à residência lá da rua tal, com, né, número tal lá, e tinha um cara pulando muro, né? Ou carregando alguma coisa de lá. Então eles mesmos se avisam e acionam a polícia. Então isso também tem ajudado bastante. E no rural também tem isso, né? O programa Vizinhança Solidária Rural. Muito Né? bem. Então essa questão é bastante importante o também. secretário Derrite, ele fez uma reunião esses dias com outros secretários de Estado para desenvolver um trabalho mais evidente nas divisas dos estados para combater esse crime nas divisas. Sim, sim. O comando da senhora também vai atender aqui a região de Castilho, por ali? Sim, porque o nosso comando ele vai de Havaiandava, né, até a divisa com o Mato Grosso do Sul. Sim. Né, então faz parte do 28º Batalhão. Tá. Né, então toda a região de Castilho, Itapura, Ilha Solteira. Então essa proposta do secretário vai engloba a nossa região também. A região exatamente. A gente tem fronteira, como diz, as fronteira, divisas ali. É, a divisa. No último final de semana foram registradas ações violentas com mortes e 2 tentativas de homicídios, os 2 casos com utilização de arma branca. A senhora acha que a cidade está se tornando mais violenta? Não, na realidade, né, infelizmente, os crimes acontecem, né? Por mais que a gente, né, faça operações, faça algumas ações para inibir, evitar, né? A gente tenta diminuir esses índices, mas os números não são alarmantes. Apesar de infelizes, né? A gente não quer que ocorra, que aconteça, mas dentro de uma estatística, né, a gente pode-se dizer que a gente ainda está bem, num patamar ainda de tranquilidade, né? Porque infelizmente a gente percebe que acontece muito acertos, né? E quando se fala em homicídio, nessa letalidade violenta, fica até um pouco mais difícil a prevenção, porque a maioria tem a passionalidade, né? Então, assim, são acertos de contas, né, por conta de drogas, ou então às vezes é marido com ex-mulher, né? Então, assim, são acertos pessoais que às vezes não tem como a polícia militar nem prevenir esse tipo de crime. Como eu disse, às vezes a arma branca. Então, por mais que a gente faz bastante abordagem, a gente retira a arma das ruas, mas qualquer objeto pode se tornar uma arma, né? Sem dúvida. Quando a senhora se recorda de alguma ocorrência, algum fato que a senhora acompanhou e que tenha marcado muito a sua carreira de militar? Bom, a ocorrência, né, mais expressiva que eu tive foi no 30 de agosto de 2022, né, que foi o mega assalto aqui em Araçatuba, né, em que nós tivemos aí as vítimas, né, os reféns que ficaram, né, como alvo principal, né. Então essa foi a ocorrência mais, vamos dizer, marcante, né. Só que sim, eu tive várias passagens na carreira que até hoje, né, me trazem lembranças, né, em sua maioria ruins, né, digamos assim. Então, por exemplo, várias vezes nós perdemos policiais militares, seja em acidente, seja em ocorrência, né, vitimados aí por marginais. Então, assim, foram momentos assim de muita tristeza, muito trabalho, né, para a gente estar reconstruindo o moral da tropa, né. Então, assim, os mais marcantes foram esses, quando nós perdemos policiais militares, né. Agora, assim, em termos de ocorrência do dia a dia, tem uma que eu nunca esqueço, que é logo que eu me formei, aspirante, fui trabalhar no trânsito. Sim. Aí teve um acidente, né, um acidente de trânsito tal, que depois tornou-se, né, para mim uma rotina, infelizmente, que eu lidava com aquilo no dia a dia. Mas aí uma ocorrência em que eu cheguei, né, e aí tinha dois irmãos jovens, né, tipo, um de 18 e um de 16. Aí colocaram lá a capa, tal, né, os 2 tênis, o bonezinho, né, dos 2, e chegou a mãe, né, e eu lá, né, 20 anos, né, recém-formada, e tive que dar uma estrutura para aquela mulher que a vida estava desabando, né. Isso me marcou. Eu vou fazer uma pergunta, e pensei muito se eu faria essa pergunta para a senhora. Naquela noite de agosto de 2021, mega assalto, a senhora já se referiu aí, a senhora estava em casa? Sim, Estava em casa? Eu estava até acabando de chegar de viagem com meu esposo, né, a gente estava
em casa, quando começou, né, a ouvir já os barulhos, né, de disparo. Qual foi a reação da senhora quando chegou a informação que a cidade estava sitiada por assaltantes fortemente armados? A senhora estava comandando o segundo batalhão. Eu estava comandando o 2º batalhão, né? Então, assim, já de imediato já me ligaram, né, para falar que a cidade, né, estava sendo vítima, né, de marginais, porque o nosso BAEP estava sendo atacado também, né, o 12º BAEP. Então, assim, a primeira reação e preocupação nossa, né, são também com os policiais militares, né? Sim. Então, há essa preocupação, mas a gente tem todo um protocolo de ação já, tanto que, por exemplo, os policiais do BAEP, né, que são os que têm maior, né, quantidade de armamentos pesados, maior treinamento, né, então eles já, todo mundo já, de folga, de férias, já corre para o quartel para se armar e para... Né, então, assim, e são vários os protocolos que são seguidos numa situação de alto risco como essa, né? Sim. Então, assim, eu, na parte de comando, eu já tive que fazer contato com outros quartéis, o BAEP de Presidente Prudente, o BAEP de Rio Preto, o BAEP de Bauru, até o de Ribeirão Preto. Sim. Veio no outro dia para nos continuar no apoio. Então, esses contatos, né, e aguardando também o meu motorista já vir me buscar para a gente ir para fazer a sala de crise, né, e tomar... Acabou que naquele dia, né, comigo especificamente, né, porque cada um tem a sua história para contar daquele fatídico dia, né. Eu, assim que eu acompanhei os disparos, eu fiquei falando muito com São Paulo, né, passando as informações, eu conseguia, né, como eu estava em casa ainda, acompanhar pelas redes e vendo lá os reféns, né, como alvos humanos, né. Então, eu pude acompanhar dessa forma. Tão logo meu motorista conseguiu chegar em casa, tinha acalmado os disparos. Aí eu saí com a impressão até que a ação estava diminuindo, né? Mas aí eu fui para a área central, eu ouvi uma nova explosão, né? E me deparei lá com um indivíduo que estava ali no centro e ele estava passando ali perto das bombas, né? E acabou que foi vitimado aí, perdeu as mãos, né? Os pés, né? Então eu acabei ficando no socorro dele, né? E ali no centro tinha muitas bombas espalhadas, né, em cada esquina, então eu chamava mais equipes para a gente poder isolar, né, e tinha vários transeuntes no centro ali, né, então a gente tinha que mandar todo mundo para casa e cuidar, e aquela tensão, porque a gente sabia que nós éramos também correndo risco, né, porque a gente sabe que tem que deixar dessas bombas aí, tem que deixar muitos metros, né, de isolamento. E ao mesmo tempo a gente estava tendo que estar ali prestando socorro, né. Foi uma noite muito tensa. Foi uma noite caótica, realmente. Principalmente para vocês, mas para a população também. Sim, a população, né, ficou em choque, né. Muito em choque, é verdade. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos na sequência, continuar conversando com a Coronel Adriana, essa simpatia que está conosco aqui hoje. Tenho certeza que você que está em casa também está gostando dessa conversa. Nós voltamos já já. Gente, cheguei poderosa. A partir de agora, eu, Veveta, vou mostrar pro Brasil inteiro. Gente, sou eu sim, sou eu, Veveta, ou melhor, Dani Calabresa. Perdigão me convidou pra fazer parte desse timaço saboroso ao lado da rainha Veveta. Eu tô me sentindo muito poderosa, afinal, o sabor de Perdigão tem poder de fazer coisas incríveis, né, gente? E por falar em coisas incríveis, eu quero falar pra vocês das receitas. Eu tava dando spoiler do meu projeto poderoso com a Perdigão. Ficaram curiosos? Aguardem que vem coisa gostosa aí. Eita, meu amor, vem coisa gostosa. É viciante. Até eu parei. Eita, vem. Respeito. 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 Mas e as outras palavras? Humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, elas não existem.
Respeito por todo mundo muda o mundo. Na Claro, você faz seu verão de celular novo. E não é só um, não. Compre um smartphone 5G em 24 vezes sem juros e leve outro. Faça seu verão com a sua galera. Tá longe? Aproxima! Tem Passaporte Américas. Faça seu verão com muito giga pra curtir suas séries, seus filmes. Vem de maratona, sem limite. Se joga. Joga de ladinho, joga deitadinho. Vem pra Claro e faz o seu verão. Muito bem, amigos, estamos no terceiro bloco do Que Papo é Esse? Recebendo aqui nessa noite o Coronel Adriane, conversando sobre essa trajetória tão importante na vida dela. Coronel, a senhora desenvolveu também um trabalho exemplar no PROERD. Inclusive, eu acompanhei algum desses trabalhos seu. Esse combate às drogas é também uma ação que a senhora quer ter em seu comando de uma forma muito efetiva? Sim, até porque eu acredito que a maior luta contra as drogas é por meio da prevenção. Da prevenção. Né? Porque a repressão, a gente sabe que a gente aprende, mas infelizmente, né, aprendeu aqui, aparece outro aqui, e não, é difícil, né, quiçá a gente conseguisse exterminar, né? Sim. Mas a prevenção sempre é válida, né, porque eu falo assim, que se a gente trabalha com as crianças, né, principalmente o PROERD atinge as crianças, né, em sua maioria, no 5º ano, né, que é um momento em que elas ainda não tiveram contato com a droga, né? Então, assim, a gente fazendo esse trabalho, com certeza, né, muitas vão estar lembrando desses ensinamentos e vão realmente ficar longe das drogas, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer o PROERD no meu primeiro ano da Academia do Barro Branco, no primeiro ano de polícia. Eu fiz o curso, né, e dei aula para crianças em São Paulo, né, durante toda a minha academia lá, dei aula para as crianças. Depois, os americanos voltaram, né, com o programa originalmente americano, e eles nos formaram para poder multiplicar. Então, desde então, eu multiplico, até hoje eu formo mais policiais para trabalhar com as crianças, entendeu? Então, isso é muito, muito gratificante. Eu ainda na prefeitura, fiquei lá alguns anos na prefeitura, acompanhei o seu trabalho no PROERD e realmente é um trabalho louvável e muito importante nesse trabalho de prevenção às drogas. Já quase finalizando a nossa conversa aqui, eu tenho uma curiosidade. Qual foi o seu sentimento quando a senhora recebeu a promoção de coronel? A senhora certamente se emocionou muito, deve ter pensado, puxa, cheguei onde eu batalhei e me dediquei muito para estar aqui. Foi isso que a senhora pensou? Sim. Foi isso. O sentimento é de gratidão. De gratidão. Né? Gratidão. Porque eu fiz a minha parte, né? Eu estudei, né? Agora, principalmente nesse final da carreira, que era uma opção minha fazer o doutorado ou não para concorrer ao posto de coronel, né? E eu me dediquei para o concurso, fiz o curso de 1 ano, né? E me coloquei à disposição, né? Mas podia não acontecer de eu ser coronel na ativa, né? Mas eu fui contemplada com a promoção e mais ainda com a designação para comandar o CPI-10, né? Porque muitos, né, são promovidos às vezes a coronel e tem uma missão fora de casa. Fora de casa. Né? E eu tive a sorte, né, o privilégio de poder comandar a região que eu estou aqui há 25 anos, né, trabalhando. Né, região onde eu nasci, cresci. Então, assim, realmente foi para coroar a minha carreira, né, fechar com chave de ouro, né. Então, eu quero fazer jus a esse mandato meu agora. E penso que foi um grande presente para Araçatuba também, ter a senhora comandando o nosso CPI-10, com essa simpatia, uma pessoa que Araçatuba toda admira, respeita pelo trabalho, pela competência. Mas nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa aqui, mas tem algumas pessoas que, sabendo que a senhora viria aqui, falou, olha, eu faço questão de gravar uma mensagem para ela. Vamos olhar ali. Primeiro... Filha, eu estou orgulhoso de você e continue nesse seu procedimento que você vai sempre ajudar a gente, você e nós também. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me dado essa bênção, que é essa filha maravilhosa que tenho, que só me deu orgulho na vida, nunca me deu trabalho. Sempre foi aquela menina
fina, educada. E peço a Deus que ela continue sempre assim. Não mude nunca, filha. Seja você mesma sempre. Te amo muito. Parabéns, Adrianinha. Você é merecedora de tudo isso, dessa grande conquista. E que você tenha muito sucesso nela. Com certeza vai ter, será só mais uma. Porque você se propõe a fazer as coisas sempre, faz tudo com muito louvor, com muita perfeição. Você dá o melhor de si. Te amamos muito. Parabéns, maninha, coronel, comandante. Parabéns, parabéns, parabéns. Colhendo frutos do seu sucesso, do excelente trabalho que você sempre fez. E ganhamos esse presente, né? Continua aqui em Araçatuba, o batalhão em festa, todo mundo em festa, feliz por você. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Como é bom a gente ver a família e principalmente os pais, né? Sim, comemorando a vitória do filho. É tão Verdade. importante, né? E quando a gente falou que você viria aqui, falou, não, nós queremos fazer uma mensagem para ela e tal. E olha que bacana. Legal, que bacana. Fiquei feliz. Seu pai, né? sua mãe e E suas irmãs. minhas irmãs. São duas irmãs que moram aqui em Araçatuba, né? Mas eu tenho mais uma irmã que mora em Maringá e um irmão que mora em Araguaína. Em Araguaína. É, somos 5 irmãos. Muito bem, eu acho que eles falaram também. Vamos ver. Oi, Dri, tudo bem? Que felicidade estar aqui gravando, né? Esse vidinho curto para você. Já fico emocionada só de estar falando sobre isso e falando de você. Minha irmã, saiba que você é merecedora de tudo isso que está acontecendo com você. Você sempre foi uma menina forte, guerreira, uma ótima irmã, uma ótima filha, uma ótima esposa, uma ótima mulher, uma ótima amiga, uma ótima profissional. Tudo de excelência você sempre foi na sua vida. Então, você merece tudo isso que está acontecendo com você e muito mais. Eu desejo muito sucesso nessa nova empreitada de coronel, tá? Que eu sei que vai ser um sucesso, como você cumpriu com muito sucesso todas as suas outras patentes, tá? Saiba que você pode contar sempre comigo e eu estarei sempre aqui, tá? Para te apoiar, para tudo, tá bom? Saiba que eu te amo muito e você merece todo o sucesso do mundo. E eu tô muito, muito, muito orgulhosa de você, tá? Fico muito feliz de estar podendo compartilhar aqui toda essa minha emoção, tá? Que eu desejo tudo de bom pra você. Te amo por demais, tá bom? Sucesso. Te amo. Que Deus te abençoe sempre, maninha. Sempre. Olá, Adriana, minha irmã caçula querida. Tudo bem? Vai um beijão enorme aqui do norte do Tocantins. E feliz agora por participar desse quadro, onde a gente tem a satisfação e o orgulho de homenageá-la. Sim, lembrando que desde a trajetória de criança, você sempre com muito esmero cumpriu todos os seus objetivos. E assim como mãe, irmã, uma grande mulher guerreira, vem aqui falar e lembrar da sua paixão pela farda, que vem desde o escoteiro até a mais alta patente da nossa querida Polícia Militar do Estado de São Paulo. É com orgulho que eu aqui no Norte e vários estados já tivemos a oportunidade de conhecer e ver o seu desempenho e o seu conhecimento transmitido a muitos oficiais. Mas é com orgulho que eu desejo que Deus continue lhe abençoando e sim, acompanhando em toda a sua trajetória e toda a capacidade que você ainda tem de contribuir para a nossa cidade, para o nosso estado e sim, continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um beijo enorme do seu irmão, com muita saudade. Faz tempo que você não vê essa irmã e esse irmão? Não, até que eu sempre tô vendo. Inclusive, a gente vai ter um encontro de família agora, 21 de abril, e todos virão, né? É da família Roledo, né? E meu irmão vem, a minha irmã, e a gente esteve junto no final do ano, né? Mas a minha irmã, a de Maringá, ela tá sempre aqui. Ela vem Sirlene? É Sirlene. A cada 15 Se emocionou dias. para falar para você. Ah, você viu, né? Eu fiquei emocionada. Meu irmão bem lembrou do escoteiro, né? Pois que escoteiro, fiz a minha vida lá no escoteiro, né? Conheci meu esposo no escoteiro, minhas filhas são escoteiras. São escoteiras? São, as duas também.
Elas também falaram, vamos ouvir. Olá, eu sou Marcelo, o marido da Coronel Adriana, a Fernanda, a filha mais velha. Estamos passando aqui para deixar um abraço a todos, em especial para a homenageada do dia, né? Que é a Adriana, em razão da sua promoção. Quero afirmar aqui que a Adriana e eu já nos conhecemos há muito tempo. Só na Polícia Militar estamos aí há mais de 30 anos, né? Ingressamos juntos. Então, sou testemunha do profissionalismo que ela representa, uma pessoa assim carismática, capaz de levar alegria e harmonia onde ela trabalha, capaz de explorar as habilidades e competências de cada um, e ela consegue fazer disso assim um resultado fenomenal, surpreendente. Então, é necessário a gente firmar isso também, né? Que a Adriana é uma pessoa maravilhosa aqui dentro de casa. Fomos escoteiros juntos, e aí como legado as filhas também trilham esse mesmo caminho. Então, Adriana, meus cumprimentos a você, merecidíssima a sua promoção. Façamos votos aí que você possa se realizar cada vez mais na profissão, que você possa fazer a diferença para cada cidadão que está sendo abrangido aí pelo seu comando de policiamento, para cada policial militar que desempenha as funções, que de fato assim eles são sortudos, né? São felizardos em tê-lo aí como um representante máximo da Polícia Militar na região. Então, votos de sucesso, que Deus te abençoe nos seus passos aí, no seu comando, tá bom? Um beijo enorme. Te amamos muito, mãe. Oi, mãe, passando aqui pra te dar os cumprimentos, dizer que claramente estou muito feliz por você, por sua conquista. Isso é fruto da sua determinação, você sempre foi muito focada, o seu trabalho sempre foi uma prioridade na sua vida e você não só aplicava os conceitos normais da profissão, como também sempre com muito amor, empatia e respeito pelos seus colegas. Então, sempre te admirei muito, assim como sempre te admirei em casa, a função que você exerce como mãe, enfim. Te amo muito, te admiro mais ainda e vamos vibrar! Muito bem. Muito agradável a gente ver isso, né? Nossa, estou muito agradecida por essa homenagem, que linda, viu? Muito. Fui surpreendida, realmente. É uma grande alegria mesmo quando a gente vê uma família manifestando todo esse contentamento com o pai, com a mãe, com a irmã, e eu fiquei muito feliz de ouvir todas essas mensagens aí, fiquei contente mesmo. Sim, também. Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito a você por ter deixado suas atividades, que eu sei que são muitas, para estar com a gente aqui, conversando com o nosso telespectador, falando dessa trajetória belíssima na sua carreira e desejar muito sucesso para você. Eu tenho certeza que você vai fazer uma gestão maravilhosa no comando do CPI 10 e tenho certeza que Araçatuba vai estar muito servida com o trabalho exemplar que você realiza. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Foi uma honra, né? Um privilégio estar aqui com vocês hoje. Então, só tenho a agradecer realmente esse convite, né? Essa possibilidade de estar aqui me expressando um pouquinho para aqueles que não me conhecem, né? De repente, poder até tomar um café comigo lá no nosso quartel, né? Será um prazer. E você que nos acompanhou de casa, muito obrigado pela sua companhia. Tenho certeza que foi uma conversa muito agradável. Certamente você gostou de conhecer um pouco dessa trajetória de 30 anos na Polícia Militar e que agora é contemplada com essa promoção e que vai fazer, tenho certeza, um grande trabalho no comando da Polícia Militar em Araçatuba. Muito obrigado a todos. Sexta-feira nós estamos aqui de novo com mais um Que Papo é Esse? Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand.